a Jesus Cristo honras e glória. A sua igreja te adora, ó meu Pai, a tua igreja te ama. Vamos à palavra do Senhor? E o texto, e o título, melhor dizendo, desta mensagem hoje é a autoridade da noiva de Cristo. A autoridade da noiva de Cristo. Eu quero ler com os irmãos o texto que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia, glória a Deus. A autoridade da noiva de Cristo. Amados irmãos, a igreja de Cristo é a maior autoridade na face da terra. A igreja de Cristo tem sobre si todo o poder que contém e que está no nome de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é poderosa. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele deixou claro aos seus discípulos. Ele disse em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele fez questão de avisar os seus discípulos que eles não deveriam ter medo, que eles poderiam pregar o evangelho, que eles precisavam colocar dentro da cabeça deles que o mestre, que Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo sempre teve poder no céu, ele é Deus, ele estava com Deus, mas ele agora tem todo o poder na terra. Por que agora, André? Porque o poder da terra Deus deu a Adão lá no Éden. O Senhor disse a ele, ou melhor, disse conversando com a Trindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele domine. Em outra tradução, ele governe. Aqui está a vontade de Deus para o homem, que o homem governe, que o homem domine. Mas você conhece a história. Adão desobedeceu a Deus, automaticamente obedeceu o diabo e deu ao diabo a autoridade e o poder sobre o mundo. Por isso foi que Jesus Cristo agora declara: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por quê? Porque na cruz, na sua morte, quando ele então satisfez a justiça de Deus, o poder e a autoridade do mundo agora volta para a mão de Jesus, e ele faz questão de afirmar aos seus discípulos: agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E por que eu digo que a igreja, ela é a maior autoridade de toda a terra? Porque a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos corpo. E você sabe que a cabeça pensa, mas é o corpo quem faz. É o corpo que se movimenta. Nós somos a igreja, nós nos movimentamos. E nos movimentamos como? Na direção de Cristo Jesus, mas também no poder de Cristo Jesus. Que poder? Esse poder que ele disse que foi dado a ele, todo o poder sobre a terra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque todo o poder que está em Cristo agora está sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender aonde estamos. Jesus Cristo fez questão de afirmar: todo o poder me foi dado. Mas outrora o poder estava na mão do diabo, porque você sabe que lá no deserto, quando o diabo tentou a Cristo Jesus, ele disse para ele: se você se dobrar e me prostrar, eu te dou todos os reinos e autoridade e glória desses reinos, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero.
Sabe, o diabo tinha uma proposta diferente para Jesus, mas ele reconquistou o poder na cruz do Calvário. E olha só que coisa maravilhosa, ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Agora o cabeça comanda a igreja, mas fortalece, empodera, traz poder sobre a igreja. Então a igreja é o maior poder de toda a terra. O poder daquele que criou todas as coisas, que criou o universo, está à disposição da igreja. Aleluia, glória a Deus. O diabo tinha autoridade, tinha poder, mas agora isso está sobre nós. Foi por isso que Jesus Cristo agora está testificando em Mateus 16, 18, ainda antes que ele morresse. Por isso ele disse: eu darei as chaves do reino. Eu darei as chaves do reino, e tudo que a minha igreja ligar na terra será ligado no céu. Ele disse também que a sua igreja seria edificada sobre essa pedra, que é ele próprio. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos em Cristo, oh glória a Deus, que é a pedra. Nós estamos em Cristo, que é a pedra, e o inferno não pode prevalecer contra nós. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Há 4 revelações nesse texto que nós lemos, ou 4 afirmações que nós devemos prestar atenção. Primeira coisa, está escrito: a igreja está edificada em Cristo. Ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não Pedro, mas a revelação que Pedro teve. Pedro disse: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nesta revelação, na pessoa de Cristo, a igreja está edificada. Coloque isso dentro da sua cabeça. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Nós estamos edificados em Cristo, na rocha, na pedra. E o quanto isso é importante, André? É simples. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a rocha eterna, que o Senhor é a rocha eterna, é a rocha inabalável, é a pedra de esquina, onde é a base de toda a construção. Se Jesus é a rocha inabalável e nós estamos fundamentados na rocha, a mensagem é clara: nós não seremos abalados, porque nós estamos em Jesus. Recebe essa palavra, ó crente. Nós não seremos abalados, porque nós estamos em Jesus. Segunda afirmação de Jesus nesse texto, ele disse: nenhuma, ou melhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele está falando sobre portas do inferno? As saídas do inferno, os ataques do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então nós podemos ficar tranquilos que nenhuma artimanha do inferno vai prevalecer contra a sua igreja. E terceiro, a outra afirmação importante aqui, ele disse o seguinte: eu vos darei as chaves do reino, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Jesus Cristo está dizendo, ó amado, que Ele está nos dando poder e autoridade. Ele está nos dando as chaves do reino. Então você compreende aqui que aquele poder que outrora estava sobre o homem foi agora restaurado através de Cristo Jesus. E ele disse: eu vos dou as chaves do reino, eu vos dou autoridade. Nós temos poder e autoridade, nenhuma arma do inferno prevalecerá contra nós. Nós estamos firmados na rocha e por isso nós não seremos abalados. E quarto, ele disse: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O que o Senhor está falando? Ele está falando de governo. Ele está dizendo: vocês devem governar a terra, vocês devem exercer autoridade, e vocês podem fazer isso com tranquilidade, porque vocês estão sobre a rocha, e nesta rocha vocês não serão abalados. Aleluia, glória a Deus. Porque vocês estão em mim, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Glória a Deus. Eu dou as chaves do reino para vocês. Eu coloco de volta a autoridade que vocês perderam lá no começo.
E agora eu quero que, através de todas essas informações importantes, vocês governem a terra. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Noiva de Cristo, igreja, entenda isso. Nós estamos hoje num dia de jejum pelo Brasil. Isso é muito importante. Algumas pessoas não conseguem compreender a importância disso. Algumas pessoas ainda estão presas a questões políticas e etc. Elas não conseguem entender algo importante. Somente a igreja pode mover a mão de Deus nesse momento. Somente a igreja pode exercer agora a intercessão diante de Deus para que Deus mude a sorte, sare a terra. Algumas pessoas não conseguem compreender isso e elas estão preocupadas com A, B ou C. Meu amigo, exerçamos a nossa função. E a nossa função, e isso foi outorgado por Deus para a igreja, é nós exercermos a nossa autoridade, é nós entrarmos diante de Deus no Santo dos Santos, com ousadia, com intrepidez, e exercer a nossa autoridade, e pedir ao nosso Deus que Ele mude a situação desse país, que Ele mude a situação dessa nação. Está sobre a igreja. A igreja precisa entender isso. No Antigo Testamento há muitos exemplos da noiva de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, há muitos exemplos de Cristo morrendo na cruz. Por exemplo, quando Abraão leva o seu filho no Monte Moriá para que ele fosse sacrificado. Assim também algumas coisas lá no Antigo Testamento que tipificam o Novo para trazer luz, para que nós possamos entender. E tem um texto bíblico no livro de Esther que fala exatamente sobre isso, sobre a autoridade, o acesso, a questão única que está sobre a noiva de Cristo. A Bíblia diz que foi feito um decreto, e o decreto era para que todos os judeus morressem, fossem mortos, melhor dizendo, todos eles iriam morrer. E Esther era uma judia, só que Esther havia sido escolhida. Ela era uma plebeia, mas ela foi escolhida para estar diante do rei. Isso é um pouco da nossa história. Nós não tínhamos valor algum, mas então o rei olhou para mim, olhou para você e nos trouxe para a presença dele, e nos deu valor, e permitiu que nós tenhamos o acesso até ele. Assim era a rainha Esther. Mas naquele momento muito difícil que a nação estava atravessando, a rainha Esther então foi convocada, entre aspas, pelo seu primo Mardoqueu, para que ela então intercedesse junto ao rei. Mas ela ficou com medo, ela ficou tímida, ela não queria fazer, ela estava numa situação de conforto, sabe? É por isso que eu digo que isso retrata muito o nosso momento, a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo precisa realmente despertar nesse momento, ela precisa entender quem ela é e o que ela pode fazer e qual é o direito dela. Sabe, por muitos anos nós estivemos subjugados, sem o conhecimento da verdade. Então nós como igreja nos sentíamos pequenos, fracos, e pensávamos, alguém tem muito dinheiro, alguém tem muito poder. Ninguém tem poder igual a igreja. Nós temos o poder que está em Cristo Jesus. A igreja é poderosa. A igreja é poderosa, mas a igreja, como nessa passagem de Esther, ela está acomodada, ela está meio parada. Mas a Bíblia diz que o seu primo Mardoqueu, ele impele ela, ele empurra ela, ele chacoalha ela. Mardoqueu aqui tipifica a pessoa do Espírito Santo de Deus, que nesses últimos dias tem derramado do teu Espírito sobre toda a carne, e nós temos sido impelidos
a se levantar, a governar, a usar autoridade. Nós talvez não governemos o Congresso ou algo parecido, mas o nosso governo é muito mais atuante, é no poder do nome de Jesus Cristo, são através dos anjos, são através da oração, são através da palavra profética que muda a realidade de um país. Esta é a igreja de Cristo. E então a Bíblia diz que ela estava um pouco, como que eu posso dizer, ela estava duvidosa quanto ao papel dela. Esse é o problema, uma igreja duvidosa quanto ao seu papel. Ei, igreja, esse jejum que nós fizemos aqui de sábado para domingo, no nosso caso aqui 18 horas, eu vou dizer para você, isso vai virar uma tendência no futuro. Porque a igreja mais do que nunca vai ter que entrar na brecha. A igreja vai ter que jejuar, a igreja vai ter que orar, a igreja vai ter que exercer a sua função. Ela não vai poder ficar dormindo. A Esther estava muito confortável no palácio, mas então o Mardoqueu, o seu primo, lançou uma palavra para ela. Está no capítulo 4, versículo 13 de Esther. E ele mandou dizer a Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E ele conclui: quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Aleluia, glória a Deus, isso é maravilhoso. Quem sabe, ó igreja, não foi para este momento que o Senhor te honrou e fez você a noiva de Cristo. Quem sabe não foi para este momento, para que você mostrasse a glória de Deus, para que você governasse, para que você exercesse a tua autoridade e começasse a ligar na terra, e assim fosse ligado no céu, começasse a estabelecer na terra, e assim fosse estabelecido no céu. Quando o Senhor diz isso, sabe o que Ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: governe, decidam, usem a autoridade, e quando vocês decidirem, vocês terão a concordância do céu. Aleluia, glória a Deus. Os céus concordarão com o governo de uma noiva santa e que obedece à palavra de Deus. O céu concordará, é isso que o Senhor está dizendo. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Vocês decidam, vocês governem, e nós concordaremos, conforme diz as escrituras sagradas. O Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que então a noiva do rei se levantou, oh glória a Deus, e eles fizeram um jejum de 3 dias. A noiva se levantou e ela disse: vocês façam jejum, todos vocês, Mardoqueu, judeus, as minhas serviçais também farão. E eu entrarei na presença do rei, e eu intercederei pelos judeus. Olha aí a noiva se levantando. Agora há uma esperança. Eu quero dizer isso, ó noiva de Cristo, ó igreja. Agora, quando eu vejo essa igreja do Brasil se unindo num jejum e oração, aí sabe o que nasce dentro da minha mente? Agora há uma esperança. A igreja está se levantando, a igreja está orando, a igreja está se unindo. A igreja precisa se unir. Está escrito no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela gola. Sabe o que é isso? É a unção. A unção começa a descer quando nós nos unimos, quando nós estamos em volta de um só propósito. Isso é maravilhoso, a igreja unindo. Algumas pessoas estão vendo esse momento de maneira errada. Eu estou vendo pela ótica da unidade, eu estou vendo pela ótica da unção que vai descer, eu estou vendo pela ótica das bênçãos que se estabelecerão, porque está escrito no Salmo 133, ali, por causa da unidade, o Senhor ordena a bênção. Em nome de Jesus, Senhor, ordena a bênção no Brasil, Senhor.
Senhor. Ordena a bênção sobre a tua igreja, vamos se unir num só propósito, glória a Deus, aleluia. E olha só uma revelação tremenda aqui no capítulo 5, versículo 1 de Esther, está escrito: 3 dias depois. Depois eu continuo lendo, presta só atenção nisso aqui. 3 dias depois. O Antigo Testamento, eu amo o Antigo Testamento também. Quando eu leio o Antigo Testamento, todas as coisas que eu vejo, personagens que eu vejo, eu consigo enxergar o novo. O Senhor tem me trazido muito dessas revelações. Eu começo a ver os personagens do Antigo Testamento, eu enxergo o novo inteirinho, porque ele traz luz ao novo. E olha só o que diz aqui: 3 dias depois, Esther se vestiu os seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Preste atenção nisso. 3 dias depois, ela vestiu as roupas corretas e ela entrou no átrio, na parte de dentro, onde ninguém podia entrar. Mas ela entrou. E ela entrou por quê? Porque era o 3º dia e porque ela colocou as roupas de rainha. O que é isso? Fala dos 3 dias que Jesus esteve no túmulo. No 3º dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, e ele então está pagando o preço do pecado de todos nós, o Senhor está gerando a noiva, está colocando vestes novas sobre a noiva, está criando uma igreja santa, imaculada pelo sangue de Cristo Jesus. E agora ele diz: agora você entre. Agora você pode, já é o 3º dia, você já colocou as roupas corretas, agora você entre. E ela entrou no pátio interno do palácio, e é tão profunda essa revelação que está escrito aqui: e em frente ao salão do rei, o rei estava no trono, de frente para a entrada. A mensagem é clara: o rei de frente para a entrada, aonde a noiva entraria. Está falando aqui, tipifica exatamente isso. Esse é o nosso momento, nós somos a noiva, e porque Jesus morreu e ressuscitou, vestiu a noiva de vestes limpas, brancas, agora nós podemos entrar pelo sangue do Cordeiro. E quando nós entramos pelo sangue do Cordeiro diante do átrio, ou no átrio, aquele momento o trono do rei está de frente para nós. Aleluia, o trono do Senhor. A Bíblia diz: os seus ouvidos não estão fechados, a sua mão não está encolhida, para que ele não possa salvar. Eu creio que agora, nesse momento, nós estamos entrando no Santo dos Santos, e o Senhor, ele está olhando para nós. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 2: quando ele viu a rainha Esther no pátio, pense na igreja na frente do rei. Quando ele viu a rainha Esther no pátio, ele teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Veja o versículo 3: e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Aqui tipifica a noiva de Cristo, entrando na frente do rei, entrando pelo sangue de Jesus, no Santo dos Santos. E agora o rei, o Deus Todo-Poderoso, olha para a igreja e pergunta para a igreja: qual é o seu pedido? O que você está precisando? Fale. Aqui é um sentido figurado do que representa a igreja para Deus, a noiva de Cristo, que tem acesso. Só Esther poderia entrar ali para falar com o rei. Mardoqueu não podia, os judeus não podiam, ninguém podia, só ela tinha acesso. É isso que Deus está falando para mim nesses dias. Só nós, igreja de Cristo, temos acesso. Só nós recebemos de Deus
temos o governo, e nós precisamos governar para o bem, estabelecendo, decretando, profetizando, jejuando, orando, entrando na brecha como igreja de Cristo. É o nosso momento, é o momento da igreja, não pode ficar parada, precisa se levantar, porque conforme disse pelo Espírito Santo Mardoqueu, será que não foi para esse tempo que você foi estabelecida como rainha? Será que não foi para esse tempo que nós fomos estabelecidos como noiva de Cristo? Sim, foi para esse tempo, eu não tenho dúvida, aleluia, glória a Deus. Devemos entrar com confiança, aleluia, nós estamos na presença dEle, nós precisamos abrir a nossa boca. Olha o que o rei disse para Esther: pede, aleluia. Qual é o seu pedido? Pede, fala. É parecido com o que Cristo Jesus disse em João 16, 24. Até agora nada pediram no meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês sejam completas. Até agora você nada pediu. Peça, e a sua alegria vai ser completa. Oh, glória a Deus. Em Hebreus 10, 19, o escritor sagrado diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Pelo sangue de Jesus nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Ei, igreja, entendamos, só nós podemos entrar. E glória a Deus, porque a igreja está se levantando para entrar em jejum, em oração, de uma maneira profética, para decretar em nome de Jesus, conforme disse a irmã enquanto ela adorava há pouco. Ela disse: olha, Ele já tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, então é direito nosso abrir a boca e decretar o final dessa enfermidade. É direito nosso como igreja abrir a boca e decretar isso em nome de Jesus. O texto que eu comecei a ministração nesse dia, em 2 Crônicas 7,14, para mim fica claro que Deus coloca sobre o seu povo, a autonomia, o governo, a autoridade para reverter a situação. Ele disse, vou repetir esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o meu povo, não o mundo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que o Senhor coloca sobre a igreja, o seu povo, se o meu povo. Talvez o ímpio, não é, sem a falta de conhecimento, ou aquele que não conhece a Cristo, está: oh meu Deus, se o Senhor existe, faça alguma coisa, oh Deus, resolve, ajuda-nos. E a resposta de Deus para essas pessoas é: se o meu povo orar, se o meu povo, aleluia, buscar a minha face, se o meu povo se humilhar e converter dos seus maus caminhos, eu saro a sua terra. É o povo de Deus que vai fazer a diferença nesse tempo. É a igreja de Cristo que vai fazer a diferença nesse tempo. Desperta, ó igreja. Desperta, ó igreja. Entra na brecha, igreja. Levanta de maneira profética, igreja. Mostra para esse mundo a intrepidez que Deus colocou sobre você, ó igreja. Mostra para esse mundo, igreja, que você está revestido do poder do Espírito Santo de Deus, igreja. Mostra para esse mundo, a igreja, que você tem um general que vai na frente. Mostra para esse mundo que Deus te deu o governo deste mundo, e você pode estabelecer, e você pode ligar na terra e será ligado no céu. Você pode desligar e será desligado, igreja. Se levanta, igreja. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. A igreja não pode ficar calada.
A igreja não pode ficar calada. Eu quero terminar essa mensagem falando algo a você. Quem somos nós em Cristo? Quem é você em Cristo? Quem é você em Cristo? Você é a noiva. Você é a noiva de Cristo. Você é a única que pode entrar na presença de Deus. Você é a noiva de Cristo. Essa é você, a noiva de Cristo. E o que nós devemos fazer? Entrar na presença. Entrar na presença de Deus. A noiva precisa entrar na presença de Deus. A noiva precisa clamar. E clamar o que, André? No livro de Salmo, capítulo 2, o Salmo 2, versículo 8, está escrito assim: pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. A noiva precisa pedir. A noiva precisa orar. Nós estamos terminando o jejum hoje, mas a igreja agora vai ter uma postura de oração. A igreja hoje precisa levantar a tua voz e decretar. A igreja de Cristo governa a terra. Se a igreja ficar calada, a terra não terá um governo espiritual. A igreja precisa exercer a sua autoridade de governo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor está entregando tudo à igreja. Igreja, vai e pregue. No Salmo 2, igreja, pede-me e eu te darei as nações. Nós precisamos nos levantar agora. Nós precisamos habitar no Santo dos Santos. Nós precisamos tomar a nossa posição no Santo dos Santos e clamar, porque foi nos dado autoridade. O Senhor nos deu o governo e por isso nós precisamos entrar. Entra, igreja. Entra, igreja. Equipe de louvor, por favor. Entra, igreja. Entra, igreja. Entra no Santo dos Santos. Levanta a igreja. Abre a tua boca. Declare. Use a autoridade que Deus te deu. Ele disse: o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado do céu. Nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, mais do que nunca, a igreja vai precisar exercer o seu governo. A igreja vai precisar estar de dia, de noite no Santo dos Santos. A igreja não pode de vez em quando passar ali. A igreja tem que estar em frente ao Rei dos Reis, dia e noite, clamando, intercedendo. Está escrito em Isaías 62, versículo 6: nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados, nem de dia, nem de noite. Vocês vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas. Isso é muito poderoso. Vigias, vocês que não vão se calar, nem de dia e de noite, e vocês vão fazer com que Deus lembre das suas promessas. Essa é a noiva. Essa é a noiva diante do Senhor. Essa é a noiva diante de Deus, que não deixa Ele esquecer das suas promessas. É a noiva clamando, é a noiva orando na palavra, é a noiva intercedendo, é a noiva jejuando, é a noiva exercendo o governo, é a noiva decretando, é a noiva profetizando, é a noiva dizendo: essa peste vai cessar. É a noiva decretando: eu fecho a sepultura, e essa pessoa não vai morrer, mas vai haver uma providência. É a noiva chamando à existência coisas que não existem. É a noiva chamando uma vacina. Eles dizem que é um ano e meio, mas para o Senhor não há tempo. O Senhor pode criar do dia para a noite coisas que demorariam anos. O Senhor pode e Ele fará. Senhor, levanta a tua mão agora, Senhor, sobre a nação do Brasil. Levanta a tua noiva para entrar na brecha. Levanta, Senhor, um
povo bem disposto. Levanta vigias que clamem de dia e de noite. Levante pessoas que lembrem o Senhor das suas promessas. Levante, Senhor, a tua noiva, assim como Esther entrou na presença do rei, nós também possamos entrar, e que a igreja entre e nunca mais saia. Que a igreja entre no Santo dos Santos e ela aprenda a amar essa presença, esse lugar, e entenda a necessidade de ela estar lá, porque quem entrou no Santo dos Santos nunca mais sai, nunca mais fica em outro lugar. Igreja, entra no Santo dos Santos.